Hoje nós vamos pensar bem sobre mais um dado de arrecadação do dinheiro público. Existe entre os entes federativos, os municípios, recursos que são repassados como Fundo de Participação dos Municípios, que é a participação que o governo federal determina através de alguns indicadores, como população, arrecadação e tudo mais, e o ICMS. Mas existem algumas distorções gravíssimas nesse processo e há muitos anos isso vem sendo discutido. Eu peguei dois municípios, um de 147 mil habitantes e outro de 50 mil habitantes. Não é um critério geral, mas serve como exemplo de que distorções gravíssimas acontecem na distribuição do dinheiro público. Vejam vocês, este município, que tem 147 mil habitantes, altamente industrializado e com uma quantidade de circulação de mercadorias enorme, tem uma arrecadação de ICMS, ou teve uma arrecadação de ICMS em 2020, de 547 milhões de reais. O outro município de 50 mil habitantes, com uma produção fabulosa de produção agrícola, o mesmo ICMS foi de 42 milhões de reais. E aí entram os tais índices. Índice de educação, que é sobre o montante deste ICMS mais o FPM. Índice da saúde. E índice para as câmaras municipais, que no caso do de 147 mil habitantes é 6% sobre essas arrecadações do recurso. E no outro de 50 mil é 7%. Agora vejam vocês. Enquanto aquele município de 147 mil habitantes, que tem 3 vezes mais a população daquele de outro de 50 mil mais ou menos, tem uma arrecadação fabulosa de 100 milhões de reais obrigatórios para aplicar em saúde. E o outro tem uma obrigação de 10 milhões de reais. Naturalmente que esse de 10 milhões de reais gasta mais, porque com esses recursos ele não consegue atender toda a população. E aí os tais índices. Para a Câmara Municipal do de 50 mil, em 2020 foi 7 milhões, podendo eles gastar em pessoal 5 milhões. E este município devolveu dinheiro ao final do ano. Já o de 147 mil, ele teve uma arrecadação para a Câmara de 45 milhões de reais, podendo gastar 30 e tantos milhões de reais em pessoal. Isto precisa ser discutido urgentemente como uma questão de equalização de recursos públicos. Mas, mais uma vez eu digo, onde está a discussão e a reorganização disso? No Poder Legislativo. E eles fazem parte do bolo. E sabe quando isso vai acontecer, em minha opinião? Nunca, a não ser que haja uma nova reorganização global e uma grande grita nacional.